Oi, nós vamos, e é de manhã, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito de respostas que eu recebi para uma indagação que eu fiz na rede social na semana passada, né? E o que nós estivemos mostrando para as pessoas foi a partir deste post que foi colocado e pessoas responderam. Então, o que tem aqui é o seguinte: sonhar 2021. Quais são seus desafios e dificuldades nisto? E respostas foram enviadas e nós até já conversamos um pouquinho, não é? As 5 mais, aquelas respostas mais repetidas, a gente já comentou na semana passada e a gente vai comentar agora uma outra resposta que também não foram poucas não chegaram a ser uma das cinco mais repetidas, mas foi acho que 2 ou 3 pessoas deram essa resposta, qual o desafio, né, que elas tinham para se planejarem, para se organizarem para o ano que vem. E aí a resposta foi: não sonhar por medo de não conseguir aquilo que está sonhando, né? Essa foi a resposta que deram. Pelo menos umas 3 pessoas responderam isso, e a gente percebe que também faz parte da resposta de muitas outras pessoas. Não responderam, mas tem a ver, não é, com muita gente. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos analisar um pouco essa situação. O que eu tenho aqui anotado diz assim: medo de não conseguir tem travado muita gente, né? Medo de não conseguir aquilo que quer, aquilo que ambiciona, aquilo que planeja, tem travado, né, muitas pessoas no interesse de ir em busca do seu sonho, em busca do seu projeto, né? Esse medo é comum em outros assuntos da vida das pessoas, não somente em questão de projetos, mas em muitos assuntos o medo tem travado muita gente, né? Muito bem, em nossa cultura, na cultura que estamos, né, envolvidos, não conseguir é um problema muito sério. A gente, desde pequeno, a gente aprende que se você não consegue alguma coisa, isso é muito sério, isso é um problema. E isso assusta, amedronta, então, as pessoas, né? É encarado como algo final, determinante. Desde criança, os pais ensinam assim, né? Que o que ele está fazendo, se não conseguir, é como se fosse algo final. Não é um meio, mas é algo final, né? Uma opção. É complicado para as pessoas perceberem que é muito difícil ver como um meio, né? Um meio como para chegar a um fim, tá bom? É muito complicado para as pessoas verem assim, porque desde novo, como eu disse, desde criança, a gente aprende que aquilo é final, é como se fosse o mundo vai acabar naquilo que a gente vai falhar, naquilo que a gente vai errar. E quem é pai, quem é mãe, seria muito bom observar isso em relação ao seu filho, na hora que está criando, na hora que está educando, né, para não cair nesse problema. Então, as pessoas têm dificuldade de perceber que é uma opção entre muitas para chegar a um fim. É uma opção. Aquela opção não deu certo, mas tem outras opções, né? É um aprendizado para chegar mais rápido ao fim. Então, eu fiz aquela experiência, não deu certo, então agora eu estou mais apto, com mais condição, né, de fazer de uma outra forma e de uma maneira mais segura para chegar ao final do que eu pretendo. Entende? Então, é preciso desenvolver esse pensamento. Na PNL, né, na programação neurolinguística, é lembrado o seguinte: nem todo caminho leva a Roma, né? Mas muitos caminhos sim levam a Roma e são ótimas
opções. Muitas vezes são as melhores opções. Muitas vezes são as opções mais fáceis, né? Então existem muitas, não é só um jeito de fazer alguma coisa, existem muitas maneiras, né? Você falha em uma, mas tenta outra. Falha naquela, mas tenta outra, porque existem muitas opções. Por trás, aí é um estudo que eu estive observando, né? Por trás do medo, né, de não conseguir, há 4 monstros pessoais, 4 monstros que estão por trás desse posicionamento das pessoas em ter medo de conseguir alguma coisa e por isso ficam travadas, né? Com medo de sonhar, com medo de projetar, né? Porque ficam com medo de não conseguirem, né? Então há 4 monstros que a gente vai chamar a atenção. O primeiro grande monstro é o comodismo, né? É a zona de conforto. A pessoa usa o medo para alimentar o status quo atual. Então, não está bom, mas eu não quero arriscar fazer outra coisa. Então eu uso o argumento do medo, né? Eu prefiro ficar do jeito que está, eu prefiro viver do jeito que estou, né? Eu não vou me envolver, eu não vou tentar nada diferente, porque eu posso me dar mal. Então deixa do jeito que está, né? Não precisa melhorar não, está ruim, mas é melhor do que arriscar, né, alguma coisa nova. Então a pessoa usa 1000 argumentos para manter-se inerte, né? Isso é uma autossabotagem que todos nós temos, né? Inventamos qualquer coisa para nos prejudicar. Na grande maioria das vezes a gente faz esse tipo de coisa. Não pensa, agora veja o fator ruim disso, né? Quando uma pessoa age dessa forma, ela não está pensando nos outros. Ela não está pensando em como beneficiar as outras pessoas com a sua vitória, com a sua conquista. Entende? Então entra aí um egoísmo muito grande, né? Está voltado para si, para a sua vida, para a sua preguiça, né? Não interessa se seus argumentos atrapalham ou não outras pessoas. Às vezes, para poder me justificar, eu termino lançando argumentos, alimentos, para que a pessoa lá também desista. Entende? Então há um egoísmo incubado aí que precisa ser trabalhado, né? A gente vive em função das pessoas e as pessoas vivem em função da gente. Então a gente precisa estar atento para isso. Eu não sou sozinho, eu dependo de outros e outros dependem de mim. Então eu tenho que lembrar que eu sou um coletivo, né? Eu sou um coletivo. E quando eu digo não para mim, eu estou dizendo não para todos. Ok? Outro aspecto que eu coloquei aqui para a gente lembrar é que é preciso que as pessoas lembrem nesse egoísmo que estão vivendo, né? Esse argumento de manter-se no conforto, na zona de conforto, né? Para poder não se lançar, né, a um desafio novo, é que sua influência puxa outros para baixo, né? E se outros precisam de alguma ajuda sua, também deixam de ter porque você está plantado ali naquela inércia, né? E seus argumentos são superiores a tudo e todos, e isso é próprio do egoísmo, e que não faz bem aos outros e, pior ainda, não faz bem a gente, né? Quando a gente não faz bem ao outro, o maior prejudicado somos nós. E a gente precisa entender isso, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? A minha felicidade, a minha realização depende do outro, depende das outras pessoas. O segundo monstro que pode estar por trás quando a pessoa usa o argumento de que eu não vou tentar, eu não vou sonhar porque eu tenho medo de não conseguir, o segundo monstro é uma infância de maus exemplos, né? Rodeado de pessoas acomodadas e sem iniciativa. Então isso vai influenciar, esse monstro vai estar presente na vida dessa pessoa, né, que toma uma decisão como esta. Vidas que marcaram em outras áreas e nesta também.
Então a vida dessa pessoa não foi marcada só com isso, não. Aquelas pessoas com quem ele conviveu, que essa pessoa na infância conviveu, também prejudicou outras áreas da sua vida, né? Então, exemplos funestos em outras áreas também. Egoístas, indiferentes aos outros e a si mesmos. Então isso termina me influenciando, porque foi isso que eu tive como exemplo, né, na minha infância. Esse monstro existe e promove dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, né, aqueles que se tornam altruístas, né, interessados no bem dos outros, ou seja, viveu uma infância assim, mas isso incomoda, ela percebe que isso não faz bem a ela, então agora ela vai ser o contrário. Eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com minha mãe, eu aprendi isso com algum parente, mas isso me incomoda, então eu vou reagir, e muitos reagem, né? Mas há também o segundo tipo, né, que termina sendo desenvolvido, que são os egoístas, né? Aqueles que aqueles que terminam, como é que diz, usando a música do Brasil, vivendo em berço esplêndido, ou seja, eu aprendi assim, eu vou ser assim e eu vou continuar assim, entende? Então são esses que terminam sendo também resultado daquela criação, daquela educação que faz justificar. Eu não vou projetar a vida, eu não vou sonhar, porque na minha infância eu aprendi assim e vou continuar assim. O terceiro monstro, né, que está por trás das pessoas que dizem, olha, eu não vou sonhar porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não conseguir. O terceiro monstro é o efeito capitalista sobre a cultura e as pessoas, né? O capitalismo, ele diz que é a liberdade para as pessoas se desenvolverem. Então, ela é a livre iniciativa, né? Tá tudo fácil para você crescer, tá tudo fácil para você se desenvolver. Então, há essa propaganda, né? E é uma mentira. Por quê? Nunca passa de 30% o número das pessoas que se beneficiam com isso. 70% termina sendo o grupo que vai dar duro, vai trabalhar, vai ser explorado para sustentar os 30%. Entende? Então, é uma mentira. E isso vai gerar um problema na cabeça das pessoas. Então, tem aqui uma análise, né, que eu vou mencionar diante de um estudo, diante de uma pesquisa que foi feita, né? O capitalismo, então, diz ser de liberdade para o desenvolvimento das pessoas, mas, ao mesmo tempo, desenvolve mentiras contrárias. Só 30% vive esta liberdade e já foi muito pior, né? Já foi muito pior. Mas 30%, em média, são os que se beneficiam com isso. Metade desses 30%, né, é classe média, metade. A classe média. Como é que é a classe média? São aqueles que vivem parecendo que são ricos ou pensam que são ricos, né? Essa é a classe média e está dentro desses 30%. A outra metade são os ricos, né, que vivem como se fossem milionários. Então, é por causa da propaganda, e precisa mostrar para os outros algumas coisas, né? Destes, somente 2% são milionários que vivem como se fossem bilionários. Entende? Mas muito bem, não passa de 30%, então é uma mentira. Ok? É uma mentira. Não tem como ter mais de 30% se beneficiando desse capitalismo. O resto 70% é de pobres, ou muito pobres, ou de miseráveis. Então veja como é que é o mapa, né, dessa cultura que nós vivemos, né? Esse é o mapa. Essa mentira alienadora do capitalismo, então, gera o medo. Vamos analisar como é que chega a esse medo,
né? Diz o capitalismo que ele é liberdade para enriquecer. Só não é rico, olha o que o capitalismo diz, é tudo fácil, porque nós facilitamos tudo, né? Quem não é rico é porque não quer. Veja o que é plantado no coração das pessoas, né? Só não é rico quem não quer. Só não é rico quem é incapaz. Só não é rico quem é fraco. Então, os 70% que não é rico e parte da classe média que está no 30%, né, desenvolve a ideia de que é incapaz. Porque se é tudo fácil para ser rico, tudo facilita, tudo é isso, tudo é aquilo, não é? Só não é rico quem não quer ou quem é incapaz, então ou eu não quero e eu quero, ou eu sou incapaz. Percebe como é que a coisa funciona, como é que termina produzindo então pessoas que vão dizer, olha, eu não vou tentar, eu não vou sonhar, eu não vou projetar nada, porque eu tenho medo de não conseguir. Então essa cultura, ela pressiona as pessoas. E a gente cai nisso com muita facilidade. Ok? Então, percebam isso. O quarto monstro, né, para este medo de não conseguir sonhar, o quarto monstro são os preconceitos que mantemos de várias formas. Nós somos altamente preconceituosos. Todos nós. Uns mais do que outros. E isso eu estou falando inconsciente. Agora, no consciente, aí sim, tem gente que realmente é muito pior do que todos os inconscientes. Entende? Então nós somos altamente preconceituosos, né? Contra tudo e contra tudo, até contra nós mesmos, né? Somos preconceituosos contra a mulher, contra negros, contra feios, os considerados feios, né? Somos preconceituosos contra pobres, homossexuais, deficientes físicos e mentais, tímidos e outras condições. Somos altamente preconceituosos, né? A gente rapidamente, inconscientemente, nos colocamos em uma posição dessa para então a gente desenvolver a ideia, olha, eu não vou tentar porque eu tenho medo. Eu tenho medo, né? Desenvolvemos o monstro contra nós mesmos. O mundo é injusto, né? E é verdade, o mundo é muito injusto, porque o mundo está aí cheio de gente igual a mim, igual a nós. Então o mundo é muito injusto, né? Mas não é justificativa para se descansar nessa inércia. Não vou sonhar, não vou projetar, porque eu tenho medo de não conseguir, né? Então, isso marca muito, né, as pessoas e as circunstâncias que envolvem essas pessoas. Em relação a esses preconceitos, praticamos o tempo todo, mesmo sem querer, até contra nós mesmos, é bom lembrar, né? A mulher é preconceituosa com ela mesma. O negro é preconceituoso contra ele mesmo. O deficiente é preconceituoso contra ele mesmo. Porque a cultura nos diz isso e a gente acreditou. E a gente desenvolve isso. Na verdade, não somos culpados, somos vítimas dessa cultura que nós fazemos parte. Entende? Então, na hora que eu vou sonhar de acordo com os preconceitos que eu tenho. Eu não mereço, eu não sou digno, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, isso impede, né? Isso impede. Então, praticamos o tempo todo, mesmo sem querer, cremos neles, nesses preconceitos, conscientemente ou não, promovemos eles de muitas maneiras todo dia, fazemos eles reais em muitas situações, né? Nós, contra nós mesmos, o que é pior, né? Na verdade não é pior, é a mesma coisa, porque quando eu faço contra o outro, eu já estou fazendo contra mim, ok? Esses 4 monstros sempre estão por trás dessa resposta. Não sonho porque tenho medo de não conseguir. Tá bom? Então essa foi uma resposta que foi dada para aquela pergunta que eu fiz no começo da semana passada, não é? O que é que impede você de sonhar? O que é que impede você de planejar? Essa foi uma das respostas, não foi uma ou duas,
deve ter sido umas 3 ou 4 respostas que pessoas me enviaram com isto, e na verdade faz parte de muita gente, faz parte da vida e dos relacionamentos de muita gente, tá bom? Então, reveja. Por que que você tem dificuldade de planejar e de sonhar? Talvez seja por esse motivo também, tá ok? Então reveja, dá tempo de consertar muita coisa. Que Deus abençoe.